Olá, meu amigo, olá, minha amiga, mais uma vez aqui no nosso podcast, nosso canal, a nossa folha digital, para falar um pouquinho sobre saúde, Instituto ProPM, curiosidades para você, internauta. Estamos aqui com a nossa amiga Bianca e dois convidados ilustres, não é? Primeira vez, hein? Primeira vez, temos um iniciante em podcast aqui. Que bacana. Pra gente discutir um pouquinho aí de saúde, né? Sim, dados. sem dúvida. De polícia militar. Polícia militar, saúde da mulher, outubro Isso vai ser rosa. bom. Então, para nós é uma alegria muito grande. Tá o De Gaspari aqui e o Varotti, né, que está inclusive com curso aí de comunicação social. Positivo. Muito bom, Varotti. Fala um pouquinho do Varotti aí pra gente, para apresentar para os nossos internautas. Olhem só, um currículo extenso, porque exercer a medicina já não é fácil, ainda exercer a medicina na PM, eles vão contar pra gente um pouco. Um pouquinho né? dessa aventura. Mas o Varotti, nosso tenente médico da PM, ginecologista, obstetra, tá aí então atuando na saúde da mulher, tá em toda a área da medicina, doutorado pela Faculdade de Medicina do ABC, mestrado, olhem só, cirúrgica pela Faculdade de Medicina do ABC, aperfeiçoamento profissional em docência no cenário do ensino para compreensão pelo centro universitário, residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, título de especialista, enfim, gente, é um currículo realmente muito extenso, ele vai dar aí uma resumida pra gente, né? Isso aí. E também temos aqui o Major Médico De Gaspari, para nós uma alegria, para mim uma alegria muito grande, para o internauta também, para falar um pouquinho aqui sobre saúde. E vou falar um pouquinho sobre De Gaspari também, nascido em Limeira. Limeira, São Paulo. Eita, somos do interior, sou lá de Marília, né? Formou-se na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, né? Especialização em ginecologia e obstetra, ó, dois ginecologistas obstetras aqui. Hoje o papo vai estar bom pra mim. Vai estar bom, e daqui a pouco estamos chegando aí, né? O período do Outubro Rosa. Sim. Aliás, conscientização é sempre importante, né? É sempre importante, independentemente de um mês específico, né? E você também fez aí especialização em ginecologia e obstetrícia na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, né? E subespecialidade em uroginecologia e patologia do trato genital inferior. Atualmente você trabalha como chefe da divisão de assessoria médica do Centro Médico da nossa Polícia Militar, da nossa Força Pública do Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos aqui, uma alegria muito grande. Obrigado. Não é? Prazer. E geralmente a gente sempre bate um papinho aqui para falar um pouquinho sobre a história de vida de cada um, né? Saber como que foi essa curiosidade de pertencer à Polícia Militar do Estado de São Paulo e também como uma curiosidade, como médico, né? Vamos começar aqui pelo De Gaspari. Como é que foi a sua descobrimento aqui da Polícia Militar, vamos assim dizer? Olha, depois que eu fui para a faculdade de medicina, eu adiei a minha apresentação ao Exército. Ah, sim. Fiz a faculdade, tinha que fazer o meu ano de Exército. Eu fui como médico, prestei como médico. Não sabia do mundo militar, da minha família de imigrantes italianos, a gente sabia trabalhar na roça e trabalhar muito. E eu tive essa experiência no Exército Brasileiro. Ah, que bacana. Fiquei um ano lá, me apaixonei pelo Exército, enfim. Fiz a minha residência e depois apareceu a Polícia Militar. Eu também não queria ir longe de casa, da minha família. Sim. Então, a polícia caiu como uma luva. E como que foi a sua escolha pela ginecologia? Em que momento? Que estava lá no Exército? Não, mas aí foi antes. Ah, foi antes, sim. Não foi? Isso, eu fiz a faculdade de medicina, aí eu fiz o meu ano obrigatório de Exército, de Forças Armadas, aí eu fui para a residência. Eu tranquei a residência para depois fazer depois do Exército. Ah, entendi. Aí foi nas Forças Armadas que você conheceu aí a possibilidade de prestar concurso para a Polícia Militar. Exatamente, na nossa co-irmã. Muito bom. Entendeu aí? Entendi. Então,
Olha a orientação aqui, né? Inclusive para você que é cidadão, né? Você que está fazendo aí uma faculdade de medicina. Na área de saúde, de uma maneira geral, sempre há essa possibilidade, não é, Varotti? Sim. Né? De Como você gente- ir para lá. E como é que foi a sua E a história aí também? necessidade, né? É? Possibilidade é a necessidade, Sim, né? Sem É. dúvida. Em primeiro lugar, agradecer a ProPM, Uhum. né, o Coronel Sofner, por esse convite maravilhoso de a gente poder estar reunido, falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho da nossa realidade, da carreira, né? E começando a falar um pouquinho da minha história em particular, até o momento que eu chego à Polícia Militar, né? Eu fiz faculdade de Medicina no interior de São Paulo, em Bragança Paulista. A região do Américo aí. Exatamente, Coronel Américo. O Américo é presidente do Instituto ProPM, né? Já esteve aqui. Já esteve aqui, foi nosso entrevistado e mora em Bragança E Paulista. Bragança Paulista. Abraço a todos aí de Bragança Paulista e região. É uma terra maravilhosa. Inclusive, fui pegar uma Bragantina para ser a minha companheira para minha vida. Aí, Né? tá Então, vendo só? uma terra muito boa, terra abençoada. Que E bom. aí fiz a faculdade, vim fazer a residência aqui em São Paulo, Sim. né, no Leonor Mendes de Barros, que é um serviço que depois eu fui me tornar chefe de plantão, diretor de obstetrícia durante uma fração de tempo, né? E aqui em São Paulo, eu sempre me identifiquei de uma forma muito próxima com a história da Revolução de 32. Ah, sim. Que bacana. E como médico, e dentro de uma atividade cívica que eu participava, então, eu comecei a me envolver com a organização do desfile de 9 de julho. Ah, Mas até então, tinha terminado a minha residência, executava a minha função no mundo civil e jamais pensava nem conhecia a carreira militar, né? A carreira como médico da Polícia Militar. Nunca tive nenhum militar na família, mas a aproximação, né, da organização do desfile do 9 de julho, né, com o efetivo da Polícia Militar, Te chamou me criou atenção. amizades, né? Então, vários oficiais que participavam da organização do desfile, depois com a aproximação, com essa amizade construída, me falaram: Varotti, poxa, você tem uma carreira legal, a polícia tem a carreira de oficial médico, por que você não presta o Você concurso? leva jeito. E, você tem identidade, tem aquela história, né? E foi a partir daí, então, que eu prestei o concurso público, ingressei, né, como Sim. depois do certame, passar por todas as fases, um processo seletivo que é bastante rigoroso, realmente. Você presta o concurso e aí você tem um tempo para eles te chamarem. até 2 anos, né? sim. Até Mas 2 geralmente presta e chama, Já não vai, é isso? chama já antes, chama. é. Tá. E aí você ingressa como segundo tenente estagiário. Ah, E aí bacana. vai para Deus, já passar por um entrou. treinamento na Academia do Barro Branco, que para mim foi uma experiência de vida, né? Foi algo que realmente, por mais que eu tecnicamente já estivesse pronto do ponto de vista de formação médica, como especialista, alguns princípios e valores que a academia propõe, que a academia ensina, casaram com as coisas que eu acredito da minha vida pessoal. Mas aí é menos tempo de Barro Branco. Ah, sim. Sim, sim. É um estágio, não é? Então, Deixa só uma curiosidade aqui. Obviamente você é major, você é tenente, eu sou aspirante 87, né? Vocês são de que turma? Só pra gente situar aqui no tempo. Você? A gente, na área médica, comandante, a gente não põe turma, né? Mas Mas período o ano da o ano de academia. formação. O ano de formação meu, 2004. Isso. Eu entrei na Polícia Militar em 2011. Passei na Ah. Academia do Barro Branco em 2011. ninguém 2011. escapa do Barro Branco. Mas olha, aqui é interessante, porque curiosidade, dizem que a gente recebe, já vem pronto do ponto de vista de formação como médico, mas não desconhecendo qual que são as condutas, a rotina e o conhecimento específico para nos tornarmos oficiais. Então é essa a função da academia. Uma semelhança que vocês puderam perceber ali fazendo Barro Branco entre ter uma profissão de médico e ter essa carreira militar. Que as duas disciplinas, sei lá, alguma coisa que... Eu acho que a residência é uma experiência. Acho que é pior, não é não? Olha, Vocês acharam assim que já por terem uma formação, talvez foi um pouco mais difícil seguir assim os princípios da PM, essa disciplina, incorporar mesmo, né? eu acho que esse verniz militar que a gente pega, talvez não, talvez mais fácil para quem vem das Forças Armadas. Sim, você já A teve essa gente já experiência, né? entendia, Uhum. mas é mais fácil de entender esse verniz que a gente pega. Claro, a formação de um oficial combatente é muito mais complexa do ponto de vista para atuação, essas coisas. Mas para a gente que veio, a semelhança me chama muita atenção na residência, entre o R1 e o R2,
A gente veio até falando Sim, no caminho. Vamos explicar um pouquinho aqui, porque agora é a minha curiosidade, né? Talvez é uma das profissões que eu tivesse escolhido também, né? É porque também ser médico é um ato de doação também, antes de mais nada, né? Você ajudar as pessoas, claro que tem a questão pecuniária, de salário, mas é um ato de amor, né? Antes de mais nada... De doação. De doação, Sim, né? cuidar. E às vezes o profissional de saúde sofre muito, né? Por quê? Porque a questão estrutural, né? De você querer ajudar e às vezes não ter essa possibilidade, ela é às vezes frustrante. Gostaria também de vocês depois esclarecerem um pouquinho sobre isso. Mas, curiosidade do ponto de vista de formação para quem está nos vendo, né? Como é que é a formação do médico? A gente sabe que são 6 anos básico, mas isso é o básico do básico, né? Quer dizer, o médico, para estar pronto, pelo menos, são 10 anos de formação, né? Eu tenho um primo que ele fez advocacia, né? Mas o sonho dele era ser médico. Depois de 5 anos de advogado, ele virou a mesa, foi fazer a medicina. Hoje é um otorrino, já fez residência, está trabalhando num grande hospital aqui, está feliz da vida. Então, o que é importante, né? Importante é você seguir a sua vocação. Mas vamos passar aqui um pouquinho para quem está nos assistindo. Como é que é esse negócio de ser médico? Passaram-se os 6 anos, aí vocês saem como clínico geral, é isso? Médico generalista. Generalista. Tá. Aliás, essa é uma nomenclatura que o leigo usa de uma forma errada, né? Sim, sim. Vamos esclarecer aqui. Vamos Então, esclarecer, agora é o momento. Generalista. Generalista. Ele tem competências, o egresso do curso de medicina, para atuar em prevenção, em promoção de saúde, né, no diagnóstico, na atenção básica, mas ele é um médico generalista. Tá. E aí ele tem, a partir da graduação, o pré-requisito necessário para ele ingressar numa especialização, lato sensu, que é a residência médica. Que não é o único caminho para que ele se torne um especialista, mas é aquele mais sólido, sem sombra de dúvida. É obrigatório. Não. É opcional. É opcional. Ele pode viver a vida inteira dele, a carreira inteira dele como generalista. Sim. Atuando no pronto atendimento, Sim. atuando na atenção básica, enfim. Primeiros socorros, não? Ele pode, atendimento para hospitalar. De Gasperi, me diga aqui, mas qual a orientação que você daria para aquele que quer fazer medicina agora? O que ele tem que fazer? Bom, a orientação... Ele só fica só no generalista ou não? Não. Eu acho que nesse... Não, porque é uma opção de carreira, né? Eu acho que é uma opção de carreira, mas, assim, eu acho que no momento que a medicina está no nosso país e no mundo, eu acho que a especialização se torna necessária. Sem dúvida. O que a gente fala hoje é que a formação médica é uma formação de longo período, de longo termo, né? E nesse sentido, a graduação é só uma primeira fase. Os 6 anos de graduação é só um pré-requisito. Essa formação ela vai ter que acontecer não apenas nos 6 anos, mas depois na especialização, depois com atualizações. E se ele for seguir a carreira acadêmica no estrito sensu, no mestrado, no doutorado, enfim, é uma carreira de longo período, né? De um percurso longo. E você não para de aprender. Você aprende com os mais novos, aprende com os mais velhos e assim... Todo dia você está aprendendo. Todo dia é uma experiência diferente com você, como paciente, seja na polícia, seja na vida civil, você está aprendendo. É bacana, né? E, comandante, na academia teve uma passagem que para mim foi muito marcante. Sim. Que foi um dos primeiros momentos em que nós fomos recebidos, então, recém-nomeados, empossados no posto de segundo tenente. Civil. Alguns já vinham com a experiência, no caso do De falou, Gasperi, né, que já viveram a experiência do Exército Brasileiro, da Marinha, das Forças Armadas de modo geral, mas a sua maioria médicos civis que chegavam lá na Academia do Barro Branco para iniciar uma nova vida, né? Sim. E teve uma passagem que foi muito simbólica. Eu gosto muito dos símbolos e das alegorias que trazem ensinamento para nós, que nós fomos recebidos pelo comandante no hall principal da academia. E nós entrando no pátio e ele entre as 2 colunas do hall principal. E ele nos deu esse símbolo, né? Ele apontou para uma das colunas e falou, olha, vejam essa coluna é a coluna da disciplina e essa aqui é a coluna da hierarquia. São colunas que sustentam essa corporação que vocês ingressaram. E são colunas que podem até ser envergadas, mas jamais se quebrarão. E essa fala foi tão simbólica e tão marcante que é algo que eu replico para a minha vida e, inclusive, na outra atividade que eu desempenho
além da Polícia Militar, que é na formação, que é na graduação, como professor. Que se a gente tiver realmente esses princípios, né, hierarquia e disciplina, a gente consegue ter uma vida com prosperidade, com ordem, né, enfim. Então, para mim, foi quando vem a questão dos valores, Sim, né, que não são valores pecuniários, Não. mas são valores de vida. Sim. Né? Sim. Então, foi bastante Impactante, né? Impactante. E emocionante, né? E são valores bem definidos. Sim. Não são valores mais ou menos. São valores bem definidos, Inegociáveis. Inegociáveis. Eu tenho uma curiosidade aqui, uma questão que está me martelando. Vocês, médicos agora atuantes na Polícia Militar, policiais militares, vocês podem exercer a medicina como civis ou não? Ah, boa pergunta, hein? Tipo assim, se eu quiser ter um consultório, ser um ginecologista atendendo um consultório civil, pode ou não? Sim. Ah, pode, achei que não podia. Então. Achei que tinha certeza que vocês iam falar que não podia. Inclusive na área pública, né? Sem Sim. dúvida. Inclusive na área pública também, tá? Antigamente havia restrições, se não me engano. É Sim. bom saber isso, né? Não quer dizer que é É. porque você tá fazendo uma coisa É. que você não pode. O vínculo Você não público pode antes fazer ele não podia. Não podia, mudou, Houve né? uma mudança Agora. de lei, É. salvo engano, no governo presidencial da Dilma Rousseff, Uhum. e aí a partir de então houve então essa previsão de que qualquer militar que atua na área da saúde, ele pode ter inclusive um outro vínculo público, Isso. desde que não haja concomitância de horários. Uhum. Então, Tem conflito, ele se né? torna um vínculo legal, com os princípios, enfim. É. É algo. Então, o médico que ele entra na polícia, ele pode ter uma carreira acadêmica, ele pode ter uma carreira como no comercial mesmo, né? Uhum. Dispondo do seu serviço tanto no meio público como no meio privado. Né? Uhum. Então, Bacana. não é impedimento. Pelo contrário, viu, coronel? É interessante quando a gente olha o perfil dos nossos médicos, o número de mestres e doutores que a gente tem no Hospital da Polícia Militar muito grande, enorme. é bem significativo. É como de algumas universidades, inclusive. Olha. Então, isso o pessoal desconhece, né? Essa é uma das finalidades, Bianca. É claro que a comunicação social da PM tem um desafio enorme, né? Nós passamos por lá, sabe disso, de mostrar realmente o que se faz, né? E as coisas boas que nós temos, né? Saúde é uma delas. Eu sei que existem vários desafios, nós vamos falar um pouquinho deles aqui. Mas o gabedal de conhecimento que o profissional de saúde na PM tem é fantástico, né? É indiscutível. Você viu aí, só Sim. o exemplo aqui dos nossos amigos que estão aqui, né? E isso daí traz, assim, uma segurança muito grande para a gente, desse ponto de vista, né? E como é que trabalhar, como é que é a rotina do profissional, né? Como que é? Do médico. Acorda cedo todo dia, né? Pelo que eu tô vendo. Bem cedo. Como é que é a carreira? Quando dorme. Quando dorme. Até para saber, né? Até para quem quer entrar, né? Para fazer medicina, para ser oficial da PM. Vocês tiveram um grande desafio aqui, que foi o período da pandemia. Depois eu quero falar um pouquinho a respeito disso daí, que foi realmente uma guerra, né? Inclusive, até arrepia da gente falar realmente, e da dedicação e da abdicação que vocês tiveram durante todo esse período, e o Instituto Pro PM teve uma participação muito grande nisso daí. Essencial. Né? Mas como que é a rotina, né, Bianca? Como que é esse dia a dia de vocês? Olha, Como que as coisas no acontecem? hospital, Bianca, é como se fosse um hospital civil. Não tem diferença nenhuma, assim, do ponto de vista nas relações médicas, as relações de rotina. É um atendimento como qualquer outro. Claro, tem algumas... o respeito lá é exigido de ambas as partes. Isso é importante. Isso hein? é muito importante, Sabe- porque Isso é um falso paradigma, sabe? Isso é importante até para você, policial militar que está... Olha o que o major aqui está falando, né? Às vezes pensa que a relação lá é hierárquica, né? Não. Tá? Então, a gente precisa Quebrar isso, né? distinguir esse negócio aqui. Exatamente. Sabe? Então, eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade para falar realmente como é que é o tratamento humanizado do Hospital da Polícia Militar. A gente sabe das dificuldades, mas não vou falar, mas essa relação humana, ela é fundamental. Inclusive, quando eu estava na comunicação, na época eu estava na ativa, eu fazia questão de levar aqueles profissionais que estavam chegando para mostrar o Centro de Comunicação Social, obviamente falar das possibilidades de divulgar e trazer essa característica humana que eu creio que seja uma preocupação importantíssima no período de formação, de adaptação, né? Fala um pouquinho para a gente como é que é
Essa rotina que você falou é importantíssima. Exatamente. A relação é uma relação de respeito. Com essa coisa de hierarquia, assim. Não. Lá é um hospital que vai prestar o atendimento médico, certo? Não há nenhuma diferenciação do soldado, do coronel. Não há. Lá vai ser atendido todos e da mesma forma, quando possível. Eu não vejo, e acho que não vi também, a gente atende no hospital, mas atende um IS, atende em policlínica, não muda. É um atendimento, mesmo porque isso é do médico também. A gente aprende a cuidar de pessoas, são humanos, entendeu? E a gente não pode fazer muito juízo de valor. Claro. A gente está lá para atender. Sim, bacana, né? E, comandante, é interessante até a gente passar para o espectador, para quem está assistindo esse programa, qual é a amplitude desse sistema de saúde que atende ao policial militar. Porque, às vezes, o policial militar, ele do interior, por exemplo, ele imagina que é apenas aquela unidade integrada de saúde que o atende. Mas é uma rede que é integrada e que ela é muito ampla. Então, dentro do nosso sistema de saúde da Polícia Militar, hoje nós temos o Centro Médico da Polícia Militar, que fica ali na Invernada do Barro Branco, na região da Cantareira. Nós temos o Centro Odontológico, temos o Centro de Reabilitação, as policlínicas, que tem uma atenção voltada para o cuidado na atenção especializada, das especialidades. E nós temos as unidades integradas de saúde. E é um sistema que é capilarizado em 52 cidades no interior de São Paulo, né? Para justamente associar duas funções que o oficial médico, por exemplo, tem que dedicar ao policial militar para garantir a sua rigidez e para garantir que ele esteja plenamente apto para executar sua atividade fim, que é, né, da ordem pública, né, do policiamento, da ordem social. E esses 52 municípios, eles mantêm, então, essa rede de apoio, de assistência ao policial militar nos diversos batalhões, né, dos 52 cidades, dando realmente amplitude para que, inclusive, ele possa ter uma rede de referência e contra-referência para o Hospital da Polícia Militar. Sim. Então, ele é capilarizado, né? E o oficial militar, quando ele ingressa na corporação, ele pode atuar em qualquer desses níveis. E, geralmente, o faz de acordo com a localização da sua moradia, do seu local de trabalho, com a sua especialização, com a sua especialidade, né? Com a característica da função que ele desempenha, da qual ele foi formado. Então, ele pode atuar no centro médico, ele pode atuar numa unidade integrada de saúde, no centro de reabilitação, né? Nas policlínicas, em toda essa rede para dar essa atenção. Agora, o contrário, por exemplo, no HPM, só tem médicos que são da PM ou tem médico... Tem alguns que são contratados aqui pelo Instituto, Sim. né? Inclusive da própria Não precisa necessariamente ser policial. A ideia é que tenha, mas como é concurso público, né? Tem um pouquinho de turnover, né? Sim. E até por aposentadoria, etc e tal, né? E a gente precisa sempre preencher os claros. Tivemos um concurso público agora recente, né? Sim. Esse concurso público, eu trago até alguns números aqui que são importantes, porque nós tivemos aí 72 vagas. Dessas 72 vagas, tivemos a abertura de um processo seletivo que passa por diversas fases, considerando qual é a especificidade da função do oficial médico dentro da Polícia Militar. Que precisa ser um especialista. Hoje a gente até dá ingresso ao médico generalista para algumas funções, né? E tivemos a entrada de 34 novos oficiais médicos. E desses nós temos 33 que estão lá na academia em treinamento, justamente para esse treinamento militar, para que depois ele vá para a segunda fase de estágio. Então o previsto era em torno de 33, isso aí, 33? Hoje nós temos 72 vagas. Né? Tá. Dessas 72 vagas foram completadas com 33 novos oficiais médicos. Né? Entendi. Tá. E esse concurso para nós ele é muito importante, porque tem muitos oficiais médicos que se aposentam, né? Outros que pedem baixa por uma visão de planejamento pessoal, né? Isso existe, esse turnover existe realmente dentro do quadro. E o concurso ele dá vida nova. Então entram novos segundo-tenentes, né?
Chegando alguns sangue que- novo aí. sangue novo. Energia Puta, nova. tamo aí. Energia nova pra A gente tem pra que função. segurar os mais velhos. Calma. Calma que tá chegando. Porque o pessoal fica, pô, não, tá chegando a turma aí, né? Pelo amor de Deus, vem logo, não é? Mais ou menos nova. assim, né? Energia nova para rodar essa roda. É, não, é Mas importante. é bom que vai tendo troca de experiência, né? Não, Sim, dá uma oxigenada, isso Sim, é bom, né? isso é muito bom. Isso é E ótimo. onde que fica sabendo do concurso? Então, boa pergunta. Onde Geralmente que tem que acessar? Como que eu sei? existem formas diferentes, né? O Centro de Comunicação Social é um importantíssimo, né, aliado nesse processo de divulgar Divulgação. o processo seletivo. Como eu disse, é um processo seletivo amplo, com várias fases, com uma prova teórica, geral e específica, com a prova física, né, o teste de aptidão físico, o teste psicológico, né, porque precisa de um perfil. Investigação social. Investigação social, né? Precisa ter um passado ilibado de realmente, né, tem que ser investigado. Por quê? Porque essa é a premissa, né? Você é um oficial da Polícia Militar, só que a sua área de atuação do oficialato é na saúde, como médico, como farmacêutico ou como dentista. E veterinário. Né? E veterinário também. Então, é importante que tenha-se um perfil, né? E por isso essas fases todas desse processo seletivo. Então, perdemos alguns profissionais nesse processo que não têm um enquadramento dentro do que precisa que é para a função do necessário. oficialato. E que, a bem da verdade, é um processo necessário. Né? Sim. Sim, Haja sim. vista a especificidade do trabalho do oficial médico na corporação. Rotina, vamos lá, de volta. Demos uma É, viajada. deu mas tem mais perguntinha para fazer, mas vamos lá. É a rotina do médico. Do médico. Rotina, assim, a nossa carga horária são 30 horas semanais. Sim. Como você vai fazer essa carga? Cumprir essas essa carga? Varia muito com a especialidade tua. Uhum. É impossível eu falar para um intensivista que está na UTI ficar 6 horas diárias. Eu não vou encontrar. Não tem A como. gente tem que adaptar um pouco os horários Uhum. a aquele modo de vida. Para a especialidade. Eu não consigo pegar um anestesista e falar, você vai fazer só 6 horas diárias. Uhum. Então, aí que está o grande pulo do gato. Você tem que associar aí, Kai, a parte civil com a parte militar. Perfeito. Uhum. Entendeu? E a gente, lá no hospital, a gente tenta fazer como um processo hospitalar mesmo. Sim. Porque para adaptar a vida, para ficar bom para os dois lados. Sim. Eu acho que isso, né, Barote, é um desafio nosso. Sem dúvida. E o médico ele atua em duas frentes sempre, né? A assistencial, que é do atendimento, do exame físico, da anamnese, do diagnóstico, da internação, da cirurgia, né? Do exame complementar. Temos os que fazem ultrassom, os que acompanham, fazem o diagnóstico a partir das imagens, enfim, que é o do ponto de vista assistencial. E além do assistencial, existe uma função que é peculiar ao oficial médico, que é pericial. Então, toda a parte pericial, né, de como um análogo semelhante à medicina do trabalho, mas para o âmbito da corporação, usando aí a análise legislação e específica. legislação específica, é incumbência do oficial médico. Tanto de forma descentralizada na unidade integrada de saúde, como de forma centralizada pelo Departamento de Perícias Médicas. Me fala um pouquinho da importância ao policial militar. É importante isso daí, né? Até para a garantia do futuro, né? Tem um sinistro lá numa educação física, numa ocorrência. Qual a importância do inquérito sanitário de origem? Que a gente fala tanto isso daí e às vezes o policial ele não tem ideia da importância que é o inquérito sanitário de origem. Você está falando da perícia? Sim. Só quero aproveitar o gancho aqui. Sim. Eu acho que isso é uma proteção. Na realidade, o comandante, o senhor falou certo, a gente não é CLT, Sim. mas a gente tem que criar as nossas rotinas e a proteção do funcionário, do militar. Eu acho que isso é uma forma de proteção. Sim. Que isso daqui a gente vai ter arquivado na DPM, onde fica quando se encerra, é a proteção deles, se houver sequelas Sim. posteriormente. Sim. E a gente sabe que na profissão policial militar, o convívio com os traumas, enfim, com o nosso tipo de Inerente paciente. à profissão. Né? Exatamente. Isso é muito importante. Uhum.
Isso vai direcionar também para a política de saúde. Exemplo, futebol. Uhum. Futebol tem muita lesão de Sim. joelho. Uhum. Será que é importante em determinado momento dar uma freada no futebol para a gente conseguir reduzir? Então, ficar bravo você leu um comigo. negócio, mas é importante a gente esclarecer isso daí, né? Sim. Para a gente saber realmente o que é importante. Claro que, inclusive, tem até uma especialidade, né? Que é medicina do esporte, etc. e tal, que pode minimizar ou propor algumas soluções adequadas para isso, né? A própria Escola de Educação Física pode trazer soluções importantes dentro desse contexto, na prevenção, alongamento. Às vezes, o pessoal vai para uma atividade física e não faz um alongamento. Aí vai se estourar mesmo, né? Então, são coisas que são importantes para a gente ver. Mas o inquérito sanitário de origem, explica um pouquinho o que é o inquérito sanitário de origem. Em língua portuguesa. Para ela aqui. Até para quem é cidadão, né? A gente tem essa nomenclatura aqui. Comandante, uma coisa que é interessante nós destacarmos é, por exemplo, quando nós tratamos desse trabalho pericial que o oficial médico tem, que é uma das suas funções muito importantes para a corporação, para analisar de uma forma técnica, de uma forma também humana, mas especialmente responsável, o absenteísmo que a população vai eventualmente sofrer do policial militar na sua atividade fim. A Polícia Militar do Estado de São Paulo eu ouso falar isso de forma nacional, uma corporação, uma instituição que tem o menor índice de absenteísmo. Absenteísmo é a ausência. A ausência, o cara que não está lá. Por uma questão de saúde. É. A média desse ano, né, quando nós observamos o absenteísmo de janeiro até julho, até o dia 31 de julho, está em 0,74%. É mesmo? Isso significa um índice que é um dos, se não o maior, o mais baixo que existe no Brasil, entre todas as secretarias, entre todas as instituições. Isso se dá ao quê? Bacana, hein? Ao trabalho preventivo e especialmente ao trabalho pericial que o corpo da saúde tem, que não é exclusivo do médico, acaba tendo como principal agente, como principal ator o oficial médico, mas que não é exclusivo do médico, né? Os diversos outros especialistas da saúde, né? O dentista e o farmacêutico têm, especialmente o dentista, podem ter influência nesse processo. E quando a gente fala, então, de um serviço específico, que é o policial militar, que pela peculiaridade da sua ação tem um evento traumático como principal fator de risco a essa pessoa que opera a segurança pública, né? Então, a gente vê isso nos nossos dados estatísticos, né? As duas principais especialidades que afastam o policial do serviço policial militar, quais são? Ortopedia, em primeiro lugar, diversos fatores, não só o esporte, né? Não, mas o próprio serviço policial militar, o próprio serviço mesmo. Né? O policiamento, né? A questão do EPI, que é necessário, que é essencial. Viatura sem cinto de segurança. A viatura. Isso é uma guerra. Uma guerra eu sei como é que o policiamento em si, né? O combate ao policiamento. A gente sabe, né? Deixa eu só passar uma mensagenzinha aqui para a turma. Eu sei que é difícil, né? Mas tem alguém te esperando em casa, né? Tem alguém te esperando de volta. Tem o seu filho, a sua esposa te esperando de volta. Às vezes por um acidente de viatura assim, sem segurança. Então, reflita um pouquinho só a respeito disso, principalmente na hora do pega para capar. Sem né? dúvida. Vamos usar uma linguagem bem básica aqui, né? Porque eu sei que é difícil, mas a gente tem que ter essa conscientização. Né? É uma mudança de comportamento. Inclusive, né? a própria Escola de Educação Física, por meio dos treinamentos táticos, estão aperfeiçoando essa conduta, né, de como você usar o cinto de segurança de uma forma eficaz. Sim. E de não comprometer a segurança do policial do ponto de vista policial. Né? Então, existem alguns estudos a respeito disso daí. Né? O treinamento tático lá ele é fundamental em função disso, né? Para conscientização. Cultura, né? Mas eles geralmente não usam passar rápido da viatura? Então, mas esse é um problema cultural, é o problema da subcultura, né? Que a gente tem que levar em consideração, isso existe, mas é uma questão de conscientização que a gente tem que levar. É emblemático essa discussão. E sobre do só inquérito sanitário, desculpa te atrapalhar. E sobre o inquérito sanitário de origem, qual que é a principal função que ele tem? É trazer com segurança ao policial militar de uma lesão que levou a um tipo de afastamento,
mas que foi decorrente do próprio serviço policial militar. É uma proteção dele. Uma proteção para ele, para trazer para ele, do ponto de vista pericial, o vínculo ou o nexo causal determinado entre a atividade profissional que ele desempenhou e o afastamento que acabou sendo resultado, né, da própria peculiaridade do tipo de atividade, para que ele não seja, do ponto de vista financeiro, previdenciário, prejudicado. Né, para que salvaguarde ele de que ele foi acabou sendo vitimado de um processo traumático, de um acidente, no exercício da sua profissão, que não deu causa àquilo, então ele não foi imperito, não foi negligente, não foi imprudente, que é fruto de uma investigação através de uma sindicância, que não é peculiaridade do oficial médico tratar, mas do médico olhar o processo de doença dele e dizer e poder trazer essa relação de atestar. Causa e efeito. Então, foi a atividade que ele desempenhou que levou a esse estado de morbidade e do qual ele não deu causa, né? Mas que ele deve ser protegido pela corporação. Então, o inquérito sanitário de origem, ele entra como essa ferramenta, como esse instrumento. Entenderam aí o que é ISO? Né? Então, isso é importante, inquérito sanitário de origem, até para salvaguardar. E como dado estatístico para a gente também, né? É como um dado estatístico para a gente fazer, como eu disse, brincando do futebol, para a gente saber, ó, a gente tem que atuar, a saúde tem que para cá, olhar para essa face. Sim. Entendeu? Hoje existe no mercado, né, inclusive inteligências, né, que dão, eu creio até que vocês devem ter alguma forma, né, dados estatísticos, obviamente, mas essa relação ela é importante até para a gente desenvolver política pública interna dentro da instituição. Né? Ou dentro de uma organização, sei lá o que for. Hoje existe essa possibilidade. Né? A Inspeção Anual de Saúde, comandante, é uma ferramenta que, do ponto de vista preventivo, ela é essencial. Sabe o que é? Então, todo ano, o policial militar ele tem que passar por uma avaliação médica e odontológica. Independente da área que ele está atuando. Independente da área. Se ele for do comando de aviação, né? Se ele for da diretoria de pessoal, da diretoria de saúde ou de um batalhão de área. Nossa, imagina quanta gente todos eles. Não, então, todo mês no aniversário tem que fazer isso aí. Aliás, eu já vou dar uma lembrete aqui, olha. Principalmente você, veterano, né? Como eu, é importante a gente manter a inspeção de saúde como uma cultura anual. E aproveite e não esquece de fazer o credenciamento, a renovação da sua prova de vida aí no SPPrev para não ter o seu salário bloqueado, hein? Experiência própria. Acontece, hein? Tá, então fica aí, hashtag fica a dica, faça a sua prova de vida, principalmente você veterano, né? E quem está nativo é importante, né? Essencial, é uma obrigação, né? Exatamente. E dentro nesse sentido, a Polícia Militar, ela se renova, ela se inova e traz ferramentas exitosas, como, por exemplo, a informatização da própria Inspeção Anual de Saúde que nós tivemos nos 2 últimos anos. Pô, que legal. E você está vinculado a alguma coisa com telemedicina também ou não? Ele pode ser uma ferramenta associada, né? É um passo. Nós temos já na PM, não? A telemedicina? Pericial, sim. Só a pericial, só da DPM, mas não a assistencial ainda não. Mas é um processo de construção, comandante. Eu acho que é o próximo passo. Hashtag Fica a Dica também? Com certeza, com certeza. Não sei, é um pensamento. Inclusive, até a pandemia, ela trouxe uma experiência essa novidade, né? Para conseguir trazer, eventualmente, ferramentas, algoritmos que a gente consegue aplicar nos dados estatísticos e poder fazer uma atividade preventiva muito mais assertiva. E remédio, hein? Como é que fica? Por exemplo, todo mundo tem problema de saúde e tem problema de remédio também, né? O centro farmacêutico agora é um departamento nosso, né? Ou não? Na realidade é uma divisão. Cefarm, é uma divisão. Certo. Que ele supre as necessidades do hospital. Ou não? Ele acaba, a gente acaba alimentando também a UIS com alguns insumos. Certo. Mas hoje, o centro farmacêutico, ele não produz mais medicação. Entendi. Tá. Ele está mais vinculado à aquisição. Exatamente. A aquisição, a farmácia hospitalar e a farmácia propriamente dita, que a gente fornece alguns medicamentos para o policial. Sim. Dentro do possível, das nossas condições, a gente fornece. Entendi. E principalmente na quimioterapia. Né? Sim, que demais. Sim.
tem um serviço próprio dentro do HM que provê essa assistência. E nós temos parcerias também com outras instituições médicas? Sim. A gente tem parceria. Hoje a gente tem parceria com o Hospital Sírio-Libanês, que já está em pleno funcionamento. Me fala um pouquinho disso daí, porque é importante a gente saber, olha, essas inovações, né? Depois nós vamos falar um pouquinho de Instituto ProPM, mas é que a gente vai, uma coisa leva a outra. Me fala um pouquinho sobre essa parceria com o Sírio-Libanês, o que eles predispõem, o que eles estão fazendo, qual o suporte, se eles estão dando algum apoio também lá no hospital ou não? Sim. Deles, a gente né? tem isso. Não. A gente tem no HPM, a gente tem um convênio onde os residentes de dermatologia e clínica médica passam sobre supervisionamento do preceptor deles, do Sírio-Libanês, e eles prestam atendimento para o policial militar. Bacana, hein? Dentro das nossas dependências. Sim. Certo? Uhum. Acho que você pode falar, tem até mais com a Unicamp, o Hospital de Câncer de Barretos, o próprio Cruz Azul, que é um parceiro importante, e a ProPM, que é um parceiro essencial para todos nós, né? Em todos os níveis de saúde, tanto no nível básico, que é a Unidade Integrada de Saúde, nas policlínicas, nos gabinetes odontológicos também, e nos centros, no centro odontológico, no centro de reabilitação e no centro médico. Comandante, acho que é interessante quem está nos ouvindo ter uma ideia da proporção de qual esfera de atendimentos que a gente está tratando dentro do sistema de saúde. Eu gostaria de trazer alguns números para que todos que possam, que estão acompanhando, perceber a amplitude desses atendimentos. Nós tivemos, em 2022, né, recente agora, 1.076.193 atendimentos entre consultas, exames, internações, cirurgias, atendimentos periciais. Isso no sistema de saúde todo. E desses, 200.859 executados pelas unidades integradas de saúde, 20% capilarizados aí nesses 52 municípios, e 728.285 atendimentos, de modo geral, volto a dizer, atendimentos médicos de consultas ambulatoriais, internações, exames de imagem, exames laboratoriais dentro do centro médico, né? Hoje, né, nessa estatística agora atualizada, agora até 31 de julho, nós já somamos 650.682 atendimentos no sistema de saúde da Polícia Militar. Vai superar 1 milhão aí, com certeza. Vai superar pelo menos 20% do que a gente teve de atendimento no ano passado. Então, é um sistema robusto, com muitos profissionais envolvidos, né? Com uma gama não apenas dos oficiais de saúde, mas também daqueles que prestam apoio, porque toda essa questão também demanda logística, né? A equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapeutas, a equipe de assistentes sociais, psicólogos, né? Da terapia ocupacional. Então, é uma rede muito ampla de profissionais voltados ao principal objetivo, que é manter o policial militar rígido e em plenas condições de executar sua atividade fim. Né? Acho que tem que ser falado também, né? Nos grandes catástrofes que teve, a equipe de saúde estava lá. Bom, aproveitando esse gancho aí, vamos falar um pouquinho da pandemia e depois eu quero falar um pouquinho do interior, porque uma das grandes preocupações é o interior, né? E a gente tem desenvolvido algumas políticas no Instituto ProPM, né? Inclusive com parcerias, uma delas com o Nipomed, de trazer um pouquinho mais de tranquilidade. É claro que nós temos as policlínicas no interior, nós temos as UIs no interior, né? Mas às vezes um atendimento um pouco mais... mais personalizado até, né? Não digo uma medicina especializada, um pouco mais de alto custo, né? Às vezes acaba impactando um pouquinho a saúde daquele que vive lá no interior, né? A gente precisa só refletir um pouquinho a respeito disso, gostaria de falar um pouco. Mas pandemia, você estava falando, né, De Gaspari, que grandes catástrofes, né? E pandemia foi um momento à parte. Como é que foi vencer esse desafio, né? Como foi pra vocês, né? Porque pegou todo mundo de surpresa. E até o Maurício estava falando que a população aí militar foram os mais impactados, né? Porque estavam na rua de frente. Ela não parou, né? Não parou. Ela não parou. Eu acho que a gente
acho não, tenho certeza que o comando nos apoiou de uma Sim. forma robusta, não mediu esforços, a gente chegou até, em determinado momento, saber se tinha oxigênio para bombear para todos os pacientes. Eu não tenho esse dado, mas talvez a gente seja o serviço que a gente triplicou nossa UTI. Triplicou. A gente triplicou. Eu A acho que quantidade de leitos e respiradores disponíveis para a pandemia. E a gente teve um grande apoio da ProPM, assim, na contratação de profissionais e até insumos, Uhum. né? E foi uma coisa que acho que todos nós não somos tão velhos assim, mas a gente nunca tinha visto. Não, sim. Né? Então foi um enfrentamento de guerra. E na agilidade, né? E assim, por mais que existiam dados de pandemias anteriores, era uma situação de saúde que a previsão, o planejamento estratégico das ações de saúde era um enorme desafio, né? Então houve uma mobilização geral. Eu mesmo, ginecologista, fui para o pronto-socorro de Covid. Então todos os oficiais foram reorganizados, Interior, né? vieram do interior, né? Os oficiais das unidades integradas de saúde vieram para o interior, nós fomos lá para a frente de batalha para realmente atuar. Eu fiquei no pronto-socorro, o De Gasperi também, enfim, nós, mesmo não sendo da área de infectologia, mesmo sendo ginecologistas e obstetras, houve uma motivação, né? e um empenho para a gente enfrentar uma situação de guerra. E eu quero deixar também aqui um grande abraço ao Coronel Ademir, né, nosso diretor de saúde, né, que também vivenciou isso daí na prática. Foi chefe do HM, depois, na época da pandemia, era o diretor, se não me engano, não era? Da segunda fase. Da segunda fase, em 2021. O Coronel Galete pegou uma fase e o Coronel Ademir a segunda fase da pandemia. Na verdade, a terceira onda, né, a partir da terceira onda. E a coisa da logística que o Major comentou era de um nível tão importante que a demanda de oxigênio para o hospital da Polícia Militar era tão robusta, tão importante, tão absurdamente impensável, que o fluxo de oxigênio, né, ele precisava ter alguém ali mantendo irrigado a tubulação, que senão aquela tubulação congelava. Puxa vida. Que se congelasse, o hospital ficaria sem oxigênio. Então, para ter uma ideia da proporção do que foi empenhado, né? Então, o Comando Geral, a Secretaria de Governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, o Comando Geral, né, a própria diretoria, com todas as ações, o Corpo de Saúde mudou inteiro nas suas práticas para atender ao policial militar. E isso trouxe um resultado, comandante. Sim. O resultado de que no sistema de saúde da Polícia Militar, nós tivemos o evento infortúnio, né, que é perder os nossos combatentes ao Covid, numa estatística que é um décimo do sistema de saúde pública. Então, esse resultado exitoso, e haja visto que a gente atende não apenas o policial da ativa, que em tese é mais jovem, que em tese é rígido pela própria aptidão física, mas nós atendemos também o veterano, né? E esse indicador que nós trazemos, né, da quantidade de altas hospitalares, né, do índice, que a gente lamenta, lógico, a gente vai lamentar cada perda. Sim, cada policial militar que pereceu ao Covid, para nós foi um motivo de uma grande tristeza, de um grande pesar. Mas mesmo assim a gente percebe que o sistema de saúde conseguiu um resultado incrível, né, em comparação com outros sistemas públicos e privados que nós temos aqui no Brasil. Com certeza. Isso aí foi tão marcante, né, que o brasão, a logomarca da Polícia Militar ganhou mais uma estrela, né, que foi o combate ao Covid. De todas as... Porque cada estrela, Bianca, representa um marco histórico da Polícia Militar ao longo dos seus quase 200 anos, né? Então, o governo do Estado homologou mais uma estrela como a participação exitosa da Polícia Militar como um todo, né, do governo como um todo, principalmente das áreas dos profissionais de saúde, né, que tiveram esse papel fundamental no combate ao Covid para manter os policiais aptos a trabalharem. Porque não teve isolamento para vocês, né? Exatamente. Enquanto estava a população inteira em casa, o governo não reduziu a quantidade de policiais na rua. Não havia em nenhum momento. Então, esse é um registro que tem que ficar para quem está nos ouvindo.
de que os policiais militares são realmente heróis Sim. nesse período de E pandemia. vocês também. O pessoal da saúde deixa aqui minhas continências. Porque se mantiveram na sua atividade, preservando a ordem pública, Sim. né? Uma situação em que socialmente existia uma fragilidade, né? A população recolhida em suas casas, né? O comércio na situação que passava, A ansiedade, né? né? A ansiedade, né? E o policial militar se manteve apto, se manteve na rua atuando, né? Como realmente heróis que são, né? Para garantir a ordem pública, né? Então, a gente tem que realmente reverenciar o policial militar que está no 01, lá que está na atividade fim, porque ele realmente é um herói, né? E mais, né? Além do risco de se contaminar com o Covid, de uma doença que nem a medicina tinha, né? O conhecimento pleno, com o risco de trazer, inclusive, o Covid para o seio de sua casa. Todos né? os dias. Todos os dias. Todos É um os problema dias. sério. Então, realmente, essa estrela que o brasão da Polícia Militar recebe, ela realmente honra todos esses policiais militares que dedicaram o seu melhor num período que foi um período terrível, Sim. né, para o mundo inteiro, né? Sim. E especialmente para esses que se mantiveram atuantes, né, O tempo o tempo todo. todo. Eu fico né? imaginando, né, pro profissional de saúde, né, conviver com desconhecido, né? Porque até então era uma situação totalmente desconhecida, né? É claro que existem alguns protocolos aí, obviamente, que a medicina já traz de prevenção para o profissional de saúde, né? E isso daí foi reforçado lá, provavelmente, óbvio, né? Como é que foi essa tratativa, né? Essa preocupação para os profissionais de saúde dentro do HM? Você que está direto lá de Gasparini. Foi até engraçado. Uhum. Tem um caso muito engraçado. Eu tenho... quando começou a pandemia, começou a faltar álcool. Ah, sim. Álcool. O desespero de todo mundo era, Desespero. E estava caro o bichinho. era o álcool. E eu precisava arranjar álcool. Todo mundo saiu assim, você conhece alguém? Na área médica funciona essa coisa. Eu conheço alguém. É. Liguei para um amigo meu de faculdade, Aí, do que morava interior, em né? Pirassununga. Opa! Se ele tá me vendo, o Eric. Um abraço pro Eric aí, pô. Falei, Eric, você conhece alguém que vende pinga aí e tá passando álcool? Eu não me lembro, infelizmente, eu não me lembro o nome da destilaria. Sim. Eles forneceram, acho que quase 700 litros de álcool pra gente, Sim. de graça. É pra polícia? É. Vocês podem empregar aqui. Ah, que bacana, hein? Foi uma das ajudas maravilhosas que a gente Que teve, né? receberam. Foi isso foi muito impactante pra gente, porque chegou naquela hora, não tinha álcool no Uhum. mercado, não Sim. era o preço, a precificação, é que não tinha. As indústrias de destilaria passaram a fornecer pra gente. Poxa, que bacana, hein? Você vê, isso daí é solidariedade. Aliás, o nosso slogan, né, do Instituto ProPM, solidariedade é a força que nos move. Né? Isso é bacana, né? A gente tem que reverenciar realmente e agradecer. Eu acho que a pandemia foi um período que evidenciou ainda mais, né? Essa necessidade Não, de se sim, sem dúvida. tirar essa venda dos olhos, né? Eu quero fazer uma perguntinha agora também, até pro operacional, né? O camarada que está aí no dia a dia, né? Você policial que está aí. Qual a importância agora? Na minha época não tinha esse negócio, né? A gente não usava nem colete quando eu entrei na polícia. Olha como evoluiu a polícia, né? Dos EPIs. Medo, hein? Não, a gente não usava, não. Não usava. E outra, É com a cara e com a coragem. era o pica-pau, E a fé. 38 pica-pau, depois a gente, os antigão aí, sabe o que é o pica-pau, né? O pica-pau era aquele que o percussor era aéreo, né? Se quebrasse aquele negocinho, a gente às vezes nem percebia, e tinha policial que saía sem o percussor, porque não percebeu, não fazia inspeção na arma. Na época era aquela arma potente, né? Que ainda é muito bom, né? Que era o revólver 38, né? Mas de percussor aéreo, né? E a gente não usava colete, porque não tinha, né? Não existia tecnologia para isso daí. O colete que existia era de placa de aço, né? Que a gente só usava para uma situação altamente específica, que pesava mais ou menos uns 20 quilos, mais ou menos, né? Imagina, isso aí é feito uma armadura assim. Nem se mexia. Naquela época não se Cavaleiro mexia, né? medieval. Então evoluiu muito, né? E hoje nós temos o torniquete tático. Que isso?
Então, Torniquete? vamos explicar aqui. O pessoal vai explicar pra gente aí. Os antigão, a turma aí já sabe. Os modernos sabem o que... Você tá revelando sua idade, melhor você Pois é, então. Mas gostaria que falasse até para o nosso público, né, a importância do treinamento tático de prevenção, que tem um nome específico aí, se vocês puderem esclarecer um pouquinho para a gente a respeito disso. O Barotti está mais empenhado. Até para ela, para você poder entender, né? Fala em Cidadão que está português. ouvindo, Vamos lá. que é importantíssimo, hein? Sim. Essa é uma cultura, comandante, que vem crescendo, né, a instrução, a orientação do efetivo da Polícia Militar para entender ações que podem ser feitas no ambiente tático, especialmente considerando a característica do trauma em que o policial militar pode ser vítima numa operação, para garantir que que mesmo sendo vitimado, ele consiga garantir a sua vida até a assistência médica definitiva, né? Isso já tem aproximadamente ali uns 5 anos que já venha crescendo dentro da Polícia Militar. Chegou a partir de um programa das Forças Armadas Americanas, que é o Tactical Combat Casualty Care, o TC3, Aí, ó. e que a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi a pioneira, foi quem trouxe para o Brasil, Olha que bacana. né? Quem Sabia disso, a Bianca? primeira Não. corporação militar. Eu antes sinto cada até- vez mais orgulho, cada vez que eu escuto. Todas as Antes, nossas- inclusive, das Forças Armadas, foi a primeira instituição militar que foi homologada no Brasil para ser promotora desse curso, né? E com destaque aí ao nosso excelentíssimo capitão Silvestre, Que né? é o médico. Que é o médico, E que, eu queria saber ele o é nome dele. formado no COI, né? No COESP, e que é uma que referência é para COESP? nós. É o curso de operações especiais do COI. Ah, sim. Ele sim. é o Caveira 200, eu acredito. Ele é diferenciado em absolutamente tudo nessa questão. O médico referência. fez o COI. Ele fez o Fez. COI. COI, para quem não está sabendo, COI é Comandos e Operações Especiais. Tá? É uma subunidade da PM, do choque, né? Faz parte lá de um batalhão, tá? Que é uma unidade especializada, né, em operações especiais. Né? Mas chama Comandos e Operações Especiais. O pessoal fala comando de operações especiais. Sim. E não é. É Comandos E e operações, operações especiais. Porque comandos tem uma diferença, depois nós vamos falar aqui um dia especificamente a respeito disso. E ele fez o COESP, ele é um dos instrutores que trouxe também para o Brasil, né? Que bacana, esse hein? curso. Silvestre. Capitão Médico Silvestre. Um abraço aí, Vamos Silvestre. trazer ele aqui um dia. Vamos Tá trazer para convidado. falar. Sem dúvida, sem Isso dúvida. aí. E ele é uma referência nacional, inclusive, no atendimento pré-hospitalar, né? Uhum. E promotor, inclusive, dessa cultura dentro da corporação. Dentro dessa cultura, existe uma série de ações que podem ser ensinadas. Isso já foi, inclusive, normatizado pelo Ministério da Justiça, né? Com deliberações que dão autorização para que mesmo o profissional que não seja da saúde possa atuar nesse sentido, né? Para que no ambiente tático, no ambiente da operação militar, havendo Pega pra capar. Esteja- né? havendo um ferimento Troca por de arma de tiro. fogo, Tá. você possa ali aplicar alguns dispositivos. Até de arma branca também. Sim, qualquer ferimento, né? Sim. No ambiente tático, no ambiente do combate, para que você possa preservar a vida do operador e conseguir dar subsídios para ele chegar com vida, com boas Até um condições para o atendimento atendimento médico definitivo. E um desses instrumentos é o CAT, é o torniquete tático, que é um meio de você, nos ferimentos, né? De membros, enfim, você conseguir parar o sangramento, parar a Aquele hemorragia. negócio que faz. Mas não é fácil. É um mas instrumento, específico, né? É porque você tem que ter a sua própria ação. Você não depende de outra pessoa. Exatamente. Dentro de você. É você mesmo, pá, travar ali Coloca lá o torniquete, você cessa o sangramento uma femoral, uma e você artéria. consegue chegar vivo no pronto-socorro, para o médico poder te tratar, né? Só que Tá, existe... mas aí anda com isso? Anda com isso. Não, ele pega, puxa, para, não é isso? Coloca. Exatamente. Aplica o torniquete com a técnica adequada. Um torniquete que existe um processo, né? Sim. De treinamento e de estimativa que no futuro ele seja um EPI, como é o colete, Ué. como é... Que esteja com o Com policial, o né? policial, Todo é policial tenha, né? importantíssimo, né? Deveria policial. saber. Eu fui um dia desses aí, eu tô falando isso daí, porque um dia desses aí eu fui num clube de tiro e o pessoal tá tendo. Então o pessoal tá fazendo também, porque o pessoal que gosta dessa atividade, até é bacana saber, ó, você, né, que é colecionador, atirador, caçador, regulamentado, etc e tal,
que faz atividade, né, regulamentada, existe esse treinamento também. E o pessoal gosta, é importante isso a gente saber. Sim. E a gente tem que ter essa cultura, obviamente. Para nós é um orgulho danado saber que nós somos aí pioneiros aqui no Brasil, né? Então, são coisas que vão evoluindo ao longo do tempo, né? Você vê, antes a gente não usava nem colete. Hoje a gente usa, né? Então, não usava cinto de segurança, hoje já estão usando, né? Não usávamos torniquete tático, agora já estamos usando. Vou jogar no Google para dar uma olhadinha na cara do torniquete. Coloca aí, Cat. E essa discussão do torniquete, né, é uma mudança de cultura dentro da medicina, porque eu lembro que, eu não sei se me corrija se eu estiver errado, né, porque antes não pode deixar o torniquete muito tempo, tal, as coisas todas. Os protocolos mudaram. Os protocolos mudam. Até porque quem está nos vendo, né, às vezes não é o policial, mas tem um ferimento em casa, cortou com um copo, né, uma artéria. O que o cidadão pode fazer ali com um cinto mesmo, cinto de calça, uma toalha? Ele deve fazer isso ou não? É uma faixinha, né? Como se fosse uma... Ele tem uma soma de fatores aí. Mas não é apenas uma faixa. Ele é um olha instrumento que só. tem um processo de colocação, manuseio, né? manuseio. Mas, Que assim, também é simples, viu, comandante? meios de fortuna. Estou em casa, me cortei com um copo, cortei uma artéria do braço. O que fazer? Comprime. Uhum. A compressão foi efetiva, não foi um torniquete improvisado, que é melhor do que nada, mas nessa situação que a gente fala do ambiente tático, né? O protocolo, inclusive, de suporte, ele coloca o sangramento, a hemorragia, o sangramento maciço, né? Massivo, enfim, como o primeiro ponto de atenção, né? Até antes da via aérea, que é uma observação que no atendimento pré-hospitalar habitual, ele era visto falando aqui em português claro, é o esguichamento. Saindo assim, não é isso daí? Sim. É o Na artéria, porque botar o dedinho, travou, parou. dá para andar. Simples assim, né? Agora imagina um ferimento, por exemplo, com um tiro de fuzil que arranca um membro, Pelo por amor exemplo. de Deus. Então, acontece. uma amputação traumática do membro por um tiro de um fuzil, que tem uma energia, né, no próprio projetil absurda. Mesmo o projetil sendo pequeno, a energia é tão grande que o efeito destrutivo de um tiro, ele pode eventualmente amputar um membro. Então, você precisa ter uma ação imediata para cessar aquela hemorragia, porque senão não há tempo suficiente para você sequer levar esse policial ferido. É o golden atendimento. minute. É essencial. É um minuto de ouro. Você tem que atuar ali para estancar a hemorragia. Entendeu? Por isso que esse equipamento... É um pensamento rápido, né? Rápido, ligeiro, Na né? polícia é tudo assim, tudo tem que ser muito rápido. E as unidades especializadas já fazem esse treinamento. Já, inclusive, existe um curso já homologado pela nossa diretoria de ensino, que ele promove isso para os oficiais, para as praças, né? Essas ações que é o pré-hospitalar tático, né? Que tem como premissa esses valores e princípios que veio da ANAEMITI, do TC3, né? Desse curso que é das Forças Armadas norte-americanas. Por exemplo, bombeiros, eles não têm uns treinamentos assim também para sair de situação de risco e tal? Também tem que ter. Também tem. Pra saber como que eu faço. Também tem. Tem que ter também, porque pode ter um acidente com o bombeiro também dessa maneira. Inclusive, existe dentro da Polícia Militar um grupo de médicos que passou por esses treinamentos, né? Para conseguir ter uma previsão de poder estar na zona quente para ajudar o policial militar, né? Nesse sentido, no sentido de preservar a sua vida, né? Que também é um futuro que a medicina vai prospectar, né? Porque o oficial médico que está numa ocorrência de grande vulto, por exemplo, uma reintegração de posse, num distúrbio público diverso, né? Ele tem que aprender também como se comportar naquele ambiente para que ele não se torne uma vítima, para que ele não atrapalhe a operação policial e para que ele possa ajudar o policial quando ferido. Então, faz parte dentro dessa formação do oficial médico, no caso, né? Isso já, inclusive, está incorporado no currículo do curso de adaptação, né? Dos oficiais de saúde que acontece na academia, esses valores, né? Porque ele muitas vezes é empregado nessas ações. Então, não são todos, aqueles que acabam atuam numa unidade mais específica, acabam sendo acionados, mas é uma das ações que são ações assistenciais do oficial médico dentro da corporação. Olha que bacana, hein? Uma outra coisinha aqui que eu... Agora fazendo um gancho aqui um pouquinho com o Instituto agora. Que agora somos um instituto e não mais uma... É só uma nomenclatura, né? Mas agora nós chamamos de Instituto ProPM, né? Como é que é
Eu não vou falar, mas eu quero perguntar. Como é que é a relação do Instituto com a área de saúde, né? Principalmente com o Hospital da Polícia Militar? Nós sabemos, obviamente, e até para quem está nos vendo, existe uma dotação orçamentária do governo do Estado, inclusive agora o governo tem uma preocupação muito grande, né, com a área de segurança pública, principalmente com essa atividade de saúde, que é importantíssimo. Se a gente não tiver o bem maior, que é o policial militar, a saúde, como é que nós vamos ter segurança, né? E a gente tem visto que tem mudado, né? Tem mudado. Diferente de 1997, 98, quando queriam fechar o Hospital da Polícia Militar. Até outro dia no programa aqui eu estava falando que eu vivenciei isso daí na pele, né? Meu cunhado era policial militar, faleceu de câncer. Eu sempre falo isso daí porque foi o embrião, né, do começo do Instituto ProPM, que na época era a Associação ProPM, né? Pro Saúde Policial Militar, né? E o HM melhorou muito, né? Tem melhorado muito, sabemos que temos muitos desafios aí pela frente. Mas o Instituto também contribui de uma certa forma, né? E é importante também a gente falar que uma pequena contribuição, menos que um cafezinho, né, ajuda a vida de todo mundo. E se vocês também puderem, como vocês estão lá, né, na frente, as necessidades do HPM hoje, né? Pra gente que também tá aqui no próprio, a gente saber como a gente pode cada vez mais contribuir, ajudar e chamar as pessoas para estarem contribuindo, né? Eu acho que a ProPM eu posso falar porque a ProPM já me proporcionou cursos. A ProPM ajuda de várias formas. No começo a gente tinha uma deficiência muito grande de equipamento. De investimento. Acho que o senhor pegou isso, o HPM, eu não peguei isso, mas o elevador não funcionava. Exatamente. Só para você ter uma ideia. Exatamente. Em 90, eu estou falando, porque a gente tem que saber não tinha gás. Do antes e do depois, como é que está agora, né? Então, nós pegamos, e a PM teve sempre uma preocupação muito grande. Por isso que nós criamos a associação. Né, quantos anos mais ou menos tem o 23, HPM? Não, o HPM? 130 anos. Aí é legal falar disso aí. Então, uma parte histórica que eu gosto. Jura quero comentar aqui um pouquinho. Anos? 130, da época do Império, né? Então, 131 agora. Né? 131 é bonito, anos. É bacana. Aí chegou mais ou menos nos anos 90, ela meio que abandonado, então, né? Tava. Assim, de não ter assistência. Era uma questão conjuntural da política daquela época. Sim. Tá? Então isso daí a gente tem que falar, porque é histórico, é dado, pronto, acabou e estava lá, entendeu? Bom, mas vamos lá. Eu acho que num primeiro momento, principalmente na década de 2010, faltava muito equipamento. Eu acho que a ProPM foi fundamental para a gente, para manter alguns serviços de equipamentos, de manutenção também, ajudou a gente, nos ajudou. E com o passar dos anos, a gente conseguiu, o hospital conseguiu os equipamentos, tudo. E principalmente na pandemia que a gente estava falando, foi recursos humanos. Mão de obra especializada. Mão de obra especializada na UTI, na unidade de terapia intensiva, quando a gente precisou. E ainda hoje a gente tem essa deficiência. Enfim, por outros meios a gente agora está financiando. Na saúde mental do policial, a ProPM é uma parceiraça nossa. Os psicólogos, não? Exatamente. E até com psiquiatra. Ela supre. Ela aquele onde quando a gente chora, é o PS. Escuta a gente. E essa parceria foi criada para ajudar a saúde. Eu estou falando aqui, puxando a sardinha para o centro médico, né? Mas talvez a gente não conseguiria dar conta se não fosse a ProPM em determinados momentos que a gente passou. Isso é claro para a gente. E não só na parte de recursos humanos, na formação também, no investimento da pessoa, a ProPM. Cursos, eu sou um exemplo.
Sim. certo? A gente especializar cada vez mais. A própria me custeia o... Sim, em algumas situações. sim. Informações complementares, né? É. Então, insumos, equipamentos, pessoas, que é um grande desafio, né? A capacitação capacitação complementar desses profissionais que fazem parte Essa do palavrinha complementar ela é importante, porque existem duas formas de financiamento. Obviamente, do sistema de saúde público, que repassa, obviamente, dotação orçamentária para os órgãos de saúde da Polícia Militar, por meio da Secretaria de Segurança. Da Secretaria de Segurança, não saúde, né? Não, segurança. Importante a gente fazer essa distinção, que passa pelo canal da Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Diretoria de Saúde e órgãos de saúde. Previsão orçamentária da Secretaria de Segurança. Isso, é. E essa forma complementar que nós temos, né? E nós temos um gap muito grande, né? Por isso que a gente fala, porque independentemente de ser associado ou não, nós ajudamos a todos, Sim. né? E às vezes é uma contribuição menos de um cafezinho, né? Ou menos de um chopp, como queiram, né? E a gente consegue ajudar muitas pessoas, né? E fazer a diferença nos momentos de necessidade. Nós temos uma visão de futuro um pouco promissora, né? De melhorar cada vez mais, né? E não só o macro, o que o hospital precisa. Nesse sentido, a ProPM, ela vê o micro. Ela vai lá, estou precisando de uma prótese específica. A gente já viu a ProPM financiando uma prótese de um militar. Não, a gente faz isso aí. Porque, assim, vem a demanda da diretoria de saúde ou a requisição do Hospital da Polícia Militar, do Centro Odontológico, que o hospital é o maior demandante, né? Óbvio, né? Mas de qualquer órgão, centro de reabilitação, né? Das unidades integradas de saúde, né? Dos gabinetes odontológicos. Gabinetes odontológicos, né? A gente vem para lá, se é a demanda para atendimento do policial militar, né? Veio da diretoria de saúde, a gente vai atender o micro que você está falando, independentemente de ser associado ou não. Ou não. Isso que é legal. Porque iria até contra o que a gente acredita, né? Se a gente só atendesse os associados. Então, a solidariedade é a força que nos move. É importante realmente a gente ter essa conscientização, né? Desse sentido, né? De ajudar. Né? Faz toda a diferença, comandante. A ProPM está presente na nossa vida do dia a dia. Bacana. Né? Na diretoria de saúde fica muito claro do ponto de vista de gestão, né? De prover meios aos centros, de fazer essa interlocução. A diretoria de saúde faz essa interlocução entre as unidades solicitantes e a diretoria da ProPM. E a ProPM faz parte do sistema de saúde de uma forma complementar, mas não menos importante. Ela é essencial nesse processo. Então, o convite a todos que estão nos ouvindo é que realmente sejam associados. Né? É uma contribuição que ela diria uma doação, dentro, né? Uma doação. Uma doação. Né? Que ela não é absolutamente significativa. Enfim, ela é de pequeno volume, mas que faz uma diferença enorme para o sistema de saúde. Né? E para todos, né? E para todos. Independentemente de ser associado ou não, ativo ou veterano. E o interior? Vamos falar um pouco do interior. Interior. Bom, nós temos um sistema que vocês falaram que está capilarizado, né? Que são as policlínicas e as unidades integradas de saúde. Né? Hoje, as perícias médicas já são realizadas remotamente, é isso? Sim. Isso, uma parte delas. Para que não haja necessidade, muitas vezes, de um deslocamento, a gente pega uma área, por exemplo, que tem 300 quilômetros aqui do departamento de perícias. Sim. Então, para que não haja necessidade do policial militar se deslocar para que ele possa ser periciado, foi criado dentro da Polícia Militar, inclusive foi premiado pelo Prêmio Mário Covas. Né? É uma ferramenta exitosa de gestão e de atuação assistencial e pericial, no caso pericial especificamente, a telejunta. Então, o oficial médico na UIS, lá do interior, né, à distância, ele atua como um colaborador da junta de saúde. Então, o policial militar ele pode ser periciado à distância. À distância por sem intermédio do médico lá. Mas aí como que é feita essa perícia à distância? Então, ele está lá com o médico na unidade integrada de saúde. E aí tem essa comunicação por telemedicina, em que os exames são analisados, a história é analisada, o exame físico é compartilhado. Enfim, os elementos que são subsidiários
a tomada de decisão da junta de saúde, que está no departamento de perícias, ele é feito com a colaboração desse médico, desse oficial médico, que está lá na UIS, né? A 400, a 500 quilômetros, enfim. E não precisando que esse policial militar tenha que se fazer o deslocar. deslocamento. Então, do ponto de vista de saúde, é bom para o policial militar que, se está procurando pela junta de saúde, ele tem algum processo de doença, ele está adoecido de alguma forma. E é bom também para a corporação, né? Porque você não onera o erário com a necessidade desse deslocamento, enfim. Então, é uma ferramenta exitosa e que é referência, e que também a Polícia Militar foi pioneira, né? Dentro do ponto de vista pericial. Porque tem cidade que está mais perto de Campo Grande do que São Paulo. Sim. Exato. Né? No Mato Grosso do Sul do que São Paulo, né? Então, realmente é muito importante. E agora nós temos também aí o Instituto ProPM, né, tem contratado a assistência da Nipomed. Né? A Nipomed é um sistema de saúde. É bom um sistema de saúde isso. aí, justamente para que aquele policial que está no interior possa usar desse sistema da Nipomed. Vamos trazer aqui o presidente da Nipomed, que está contratado. Né? Nós temos aí para todos os associados e mais parceria. 4 CPFs, né? E pode ser credenciar no sistema Nipomed. E um exame, por exemplo, né? Um exame ergométrico, que às vezes precisa ser feito até por uma questão de concurso, né? Interno. A própria inspeção anual. A inspeção anual, né? O cara já faz lá com 80% de desconto, né? Eu acho que vale muito a pena e a gente tem feito algumas iniciativas, né? Inclusive já deixo aqui sugestão para que tragam temas ou desenvolvam ações, né, na área de diretoria de saúde, né, de campanhas que eventualmente possam ser desencadeadas. É que a gente tem os calendários anuais aí, né? Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Tragam essa sugestão, a gente divulga. Se tiver oportunidade lá, porque o podcast aqui nosso, que é o podcast, né? É um canal de comunicação, né? Nós temos aí as nossas redes sociais, podemos fazer matérias jornalísticas para levar o conhecimento para você, policial militar, né? Daquilo que a gente tem de talento de recursos humanos dentro da área de saúde, nos diversos órgãos, né? Ações exitosas como essa que vocês acabaram de falar, né? Então, nos colocamos sempre à disposição, né, Bianca, para a gente divulgar. Sim, a gente pode ajudar. Né? E falar, mostrar, né? Não só para o público interno, mas principalmente para o cidadão, né? Que desconhece, às vezes, o trabalho que a Polícia Militar desenvolve, que o Instituto ProPM Eu mesma desenvolve. era uma dessas. Não é? E agora eu sinto cada vez mais orgulho da PM, de tudo que a gente faz. Bom, mais alguma perguntinha? Você gostaria de explorar eu curiosidades? quero... Eu acho que é importante isso aí. Eu tenho uma pergunta desde o início, que a gente em off eu já tinha feito, mas agora que eles vão me dar a resposta Vamos lá. verdadeira aqui, oficial. Que era uma questão minha que eu tava perguntando. O pessoal que atende em SAMU, bombeiros, por exemplo, SAMU, eles são médicos. Sim. Mas eles são oficiais da PM? Não, a gente, na realidade, Vamos fazer essa quem distinção, atende é o grau. O que é grau? Grupo. É um grupo que atua na atividade pré-hospitalar, mas do ele Estado. É do Estado. Vinculado ao à Estado, da Secretaria Secretaria de Saúde. É regulatório. Na ação Isso. pré-hospitalar existem profissionais diferentes que atuam, serviços diferentes que muitas vezes convivem no mesmo ambiente que é o pré-hospitalar. Então nós temos o SAMU, que é um policial, é um médico civil. Ele presta o seu concurso, ele ingressa no serviço de urgência, né, que é vinculado à Prefeitura de São Paulo, do município. Aliás, eu posso deixar um abraço municipal. aqui? Deixar um abraço para a doutora Simone, do SAMU de Diadema. Quando eu era secretário lá em Diadema, a gente tinha uma parceria muito grande entre as secretarias, né, municipais, né, Abraço, de segurança municipal. Dr. Paulo também, do SAMU de Diadema. Um grande abraço aí para vocês. Que, aliás, a gente tem muito colega médico da Polícia Militar que trabalha no SAMU. Que pode. Pode. No seu outro vínculo. No seu outro vínculo. Além da Polícia Militar, ele atua como médico do SAMU. E bombeiro também pode ser médico? Pode, né? Bombeiro, nós temos atuando nas unidades, acho que não Temos uma capitã UIS, né? que atua numa UIS. Numa UIS, mas não bombeiros. no operacional Sim. do bombeiro. Sim. Mas numa ocorrência. O UIS é a Unidade Integrada de Saúde. Sim, numa Na ocorrência. Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros ele faz parte da Polícia Não, o Militar Corpo do de Estado de Bombeiros São faz Paulo. parte. No Estado de São Paulo. Diferente do que acontece em outros estados que são forças independentes. Não é então. independentes. Não. Eu É achava que separado. era em tudo. São forças É uma separadas. especialização
do P- policial da militar. PM. No estado de São Paulo, Do né? estado de São Paulo. Ele Então, pra pode ser se bombeiro tornar- tem que passar pela PM, não tem? Sim. Ele E tem é que a passar... mesma formação, barro branco e tudo mais? Pro oficial, Pro oficial, sim. Ah, tá. Agora, para praça, ele vai fazer a escola de soldados, ele vai fazer depois o curso especializado do Corpo de Bombeiros para atuar especificamente. E tem uma carreira que... Como se fosse uma residência médica para o médico. Ele se Especializa, que é o CBO, curso bombeiro para oficiais, curso bombeiro para sargentos. E no caso da formação do soldado, pode fazer lá na Escola Superior de Bombeiros direto. Agora, Ou passar pela Escola de Soldados e depois Sim, ir para lá. sim. agora, por exemplo, eu, né, civil, ou outros civis, numa ocorrência, a gente tem que chamar quem? Bombeiros ou SAMU? Porque aí fica uma confusão que você chama polícia, bombeiros, SAMU, você chama todo mundo. Eles vão falar e depois eu vou acho explicar um assim, pouquinho. Eu acho que no desespero, acho que liga pra todo 90... Olha, É o que acontece com a maior frequência. Ô, De maior Gasperi, frequência. Porque a PM, por exemplo, se eu ligar no 190, a própria PM pode hoje ela é tudo já integrado. solicitar o É. SAMU ou o bombeiro? Tinha um policial que trabalhava comigo, o famoso Cabo Júlio, está em outro plano espiritual agora, né? Falava, chefe, esquenta a cabeça não, engata no automático e entrega na mão de Deus. E 190 sem ficha. Naquela época, No orelhão. era 190 sem ficha. Você não sabe o que é isso? Não. Não sabe. Não sou- 190 sem ficha. conheço. Aliás, Eu ouvi falar. 190 é um número de emergência que é o mais conhecido no Brasil, Sim. 190. Isso daí já foi comprovado, né? Obviamente que você tem o 193, que é do bombeiro, o 910, que é do SAMU, mas hoje aqui na capital, me permita explicar aqui um pouquinho, hoje é tudo integrado no centro de operações, entendeu? Se você ligar para o 93, vai cair lá no centro de operações da Sim. Polícia Militar. Se ligar para o 90, vai cair lá. E se ligar para o 92, vai cair no SAMU, mas tem gente do SAMU lá também. Tem gente do grau lá também. Tudo junto. Então, em tese, né, é O importante é chamar o socorro, de algum chamar jeito, o socorro. Né? Bombeiro e polícia, 90, 93, SAMU, 92, né? Mas qual que é a diferença gritante entre Sim, vamos lá. 193 e 192? Gostaria de explicar? O 93 é o Corpo Esse é de o Bombeiros, bombeiro. né? Ele tem a sua unidade de atendimento também. Nesse particular que o Major disse que existe o envolvimento dessa equipe que é vinculada à Secretaria de Estado, que se chama GRAU, que tem enfermeiros, que tem médicos, que tem uma ação especializada, né? E que atuam em conjunto com bombeiros no ambiente pré-hospitalar, né? O SAMU, ele também tem enfermeiro, também tem médico, mas é uma equipe que não é militar, que não tem vínculo com a Polícia Militar, assim como o GRAU também não tem, apesar de estar numa ambulância de bombeiro, né? do resgate do bombeiro, e os dois podem conviver nesse ambiente que é do atendimento médico, o atendimento de saúde pré-hospitalar, né? Toda essa rede ela é para conviver de forma harmoniosa a fim de prestar uma melhor assistência a quem está vitimado, a quem precisa de um resgate, a quem precisa ser levado para um atendimento definitivo no ambiente hospitalar, né? E essa referência das ligações, como o coronel disse, existe a necessidade de uma integração, né? Para que o recurso adequado seja aplicado no mais curto espaço de tempo. Que para esse tempo-resposta, né, assim como acontece para atividade policial, aconteça também para atividade de saúde, né? E especialmente quando a gente parte de algumas premissas do atendimento pré-hospitalar, muitas vezes precisa de todas as forças presentes, né? Porque uma das premissas do atendimento pré-hospitalar é de que a cena esteja segura para que o médico não se torne uma nova vítima. E para que a cena seja segura, muitas vezes eu preciso do bombeiro para desligar a bateria do carro que bateu, ou para garantir que a árvore não vai cair em cima da equipe que está prestando socorro, ou para que a estrutura não colapse na equipe médica. Eu preciso do policial militar quando eu tenho um agente agressor, quando eu tenho um infrator da lei que está ali naquele ambiente, ou alguém que possa potencializar ferir a equipe. E eu preciso da equipe de saúde para dar a assistência, né? Básica ou avançada, né? Mas preciso ter, muitas vezes, todas essas forças trabalhando unidas para garantir o bem-estar do cidadão. Poxa, que maravilha, hein? Olha, o tempo passou voando, né? Voando. Vocês estavam preocupados aí. Mas é bacana, né? Quando as coisas desenvolvem assim, né? Geralmente a gente sempre tem aqui, a gente deixa sempre uma mensagem final, né? Nós falamos aqui, permeamos sobre a história da HPM, as peculiaridades, a preocupação com o pessoal no interior.
a curiosidade aqui para o cidadão, né, que queira ingressar numa carreira médica, quais são as diferenças, desafios, né, como entrar para a Polícia Militar, isso é tudo muito importante. Obviamente a gente tem, assim, uma série de coisas que a gente precisa esclarecer ao longo do tempo. Não vamos encerrar somente aqui, né? Inclusive, você que está acompanhando, né, o podcast, nosso podcast aqui da Polícia Militar, do Instituto ProPM, né? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, né? Deixe aí as suas dúvidas, seus comentários, né? Às vezes tem muitas coisas que da sua sugestão a gente pode virar uma pauta, pode virar uma sugestão de pauta para a gente esclarecer e trazer novos entrevistados. Mas foi muito bacana tê-los aqui, De Gasperi, Varotti, para nós é uma alegria muito grande revê-los, né? Para nós é muito bacana. Eu gostaria, uma mensagem final, e a Bianca sempre tem uma última perguntinha aqui para fazer também. Né? Vamos lá. Né? Um comentário e mensagem final para a gente encerrar. Nós temos mais 5 minutinhos. 5 minutinhos, então... Gostaria de saber, assim, uma causa que o Instituto, fora a pandemia, que o Instituto ProPM esteve atuando e que vocês puderam presenciar um case de... Eu acho que meu próprio case, eu acho que para mim, me proporcionou um aperfeiçoamento numa área específica da ginecologia que interessava no caso, às pacientes. O Instituto ProPM me ajudou prontamente. Isso é muito bom. Eu acho que isso... Eu cresci como pessoa. E dá um retorno aí para a instituição. Que bacana. Uma troca perfeita. Muito bom. Acho que os cases são muitos, é difícil a gente destacar um só, né? Mas um que me marcou muito foi a ação quando nós tivemos a crise dos ventiladores, dos respiradores, né? Sim. Que havia pouca disponibilidade, o recurso precisava ser ofertado num espaço de tempo muito curto e houve uma ação, né, da ProPM, do Instituto ProPM, para conseguir prover isso e dar garantia. Porque nós podemos ter profissionais excepcionais, super capacitados, super formados, mas nós temos que dar meios para que eles possam executar sua função com a maior competência. E essa soma de forças é o que garante o bem-estar do policial militar. Então, por isso que identificar um case seria essa visão, não, né? Foi fácil. É difícil, mas de destacar que é uma parceria que é essencial, que realmente fomenta, dá meios para que o oficial médico, o oficial dentista, o oficial veterinário, o farmacêutico, consiga prover o que ele tem do seu expertise para garantir o bem-estar do policial militar. Então, eu acredito, né, Major, que a nossa vinda para cá, ela tem esse propósito, inclusive, de reverenciar realmente a importância dessa parceria, a importância do Instituto, para que a gente consiga fazer o que é a nossa principal função, que é garantir o bem-estar. E, de uma forma complementar, isso é possível, né, com a ajuda de você, policial militar, né? De você, cidadão, né, que pode doar, pode ajudar de uma maneira ou de outra o Instituto ProPM para propiciar também cada vez melhoria aí para o sistema de saúde. Olha, que alegria muito grande. Eu quero agradecer aqui a sua presença, De Gasperi. Mande um abraço a todos lá no HPM. Varotti, para nós uma alegria muito grande aí também. Falamos um pouquinho de comunicação social, né? Em um determinado momento da carreira, né? Sim, senhor. Que para mim é uma alegria muito grande. Mande um abraço para Ademir, né, para a Major Adriana, que está lá na diretoria de saúde também, e para todos lá que, de uma maneira ou de outra, contribuem para propiciar a melhoria das condições de saúde do policial militar, da família policial militar. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Um prazer ter vocês aqui. É isso aí. Solidariedade é a força que nos move. Um abraço a todos aí. Muito obrigado pela sua audiência. Curta, compartilhe e assine o canal Podcast, o seu canal, sua revista digital do Instituto ProPM. Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigado.